janeiro de 2008, um segurança iniciou seu turno no edifício Yunnan Finance e já deu de cara com algo totalmente esquisito. Ele encontrou um par de sapatos femininos perto da escada do primeiro andar. Aí então, ele decidiu ir até o elevador, e lá ele encontrou mais um par de sapatos e um casaco vermelho. Estranho, não? Fica até o final, porque isso vai ficar ainda mais estranho. Na noite de 21 de janeiro de 2008, uma mulher de 37 anos chamada Liu e a sua filha de 4 anos entraram correndo no prédio financeiro chamado Wanmin. As duas foram até o elevador do prédio e depois nunca mais foram vistas. O desaparecimento rapidamente se tornou um assunto muito falado em Taiwan. Segundo o depoimento do gerente do edifício, era tarde da noite quando Liu e sua filha entraram correndo no prédio e a mulher parecia estar um pouco confusa. As duas estavam com jaquetas vermelhas também. O gerente ficou desconfiado e tentou trocar uma ideia lá com ela, mas Liu apenas respondeu que estava procurando por alguém conhecido e já saiu correndo para dentro do elevador, levando consigo sua filha, sem dar a menor chance do gerente contestar ou fazer alguma coisa. O gerente também deixou para lá, afinal aquele prédio financeiro também tinha apartamentos residenciais. Na manhã seguinte, o gerente noturno percebeu que ela nunca tinha saído do prédio, então ele foi verificar as câmeras de segurança. E é aí que o negócio fica sinistro. No elevador, a mulher começou a tirar as jaquetas dela e da filha. E depois, quando chegaram no 11º andar, ela saiu correndo pelo corredor, chegou às escadas que dão para o teto do prédio, fugindo totalmente da visão das câmeras. E depois disso, ninguém sabe. O gerente suspeitou que Liu pretendia pular do prédio. Isso é um costume comum das pessoas que tiram a própria daquele país. Quando foram checar os arredores do prédio, não tinha nenhum corpo. Nada que indicasse que alguém tinha caído. O prédio não tinha varandas em nenhum lugar que elas podiam ter ficado presas. Ou seja, se elas realmente tivessem pulado, os corpos estariam ali na rua. Mas não estavam. A única explicação era que ainda estavam dentro do prédio. A polícia subiu no telhado já esperando o pior. Aí veio uma parte muito estranha. O telhado estava vazio, não tinha ninguém, nenhum sinal delas. E o mais doido, o prédio todo era monitorado por câmeras 24 horas. E ninguém viu as duas saindo. Tanques de água, dutos e outras áreas de difícil acesso também foram inspecionadas pela polícia, mas não havia sinal nenhum da mãe e da filha. Nenhum carro na garagem, nenhuma porta de emergência, nada. Elas simplesmente desapareceram. A única saída sem câmeras era uma porta que conectava o prédio a outro edifício. Só que essa porta estava trancada e cheia de poeira, sem sinal de que alguém havia passado por ali. Mesmo assim, a polícia abriu a porta e vasculhou outro prédio. Mas nada. De novo, nada. Era como se as duas tivessem desaparecido no ar. Aí um segurança reparou numa moto parada no canto da garagem. Ele achou estranho porque já trabalhava ali faz um tempo e nunca tinha visto aquela moto. A polícia foi atrás da placa e descobriu que a moto pertencia a Liu, a mulher de 37 anos. E ela havia sido reportada desaparecida um dia antes pelo marido dela. Então o marido foi chamado, ele viu as imagens da câmera e confirmou que era realmente Liu e a sua filha. Isso respondeu uma pergunta, mas abriu várias outras. Liu não tinha nenhuma ligação com aquele prédio e, teoricamente, não conhecia ninguém ali. Mas parecia saber exatamente para onde ir e o que fazer. O que ela estava fazendo ali? Investigando a vida dela, a polícia descobriu que Liu não estava muito feliz. Quando ela era mais nova, ela sonhava em ser cabeleireira, mas acabou sendo forçada a um casamento arranjado com esse marido dela, que ele parecia ser bem de vida, mas na verdade ele era alcoólatra e cheio de dívidas. Eles chegaram a se divorciar, mas por pressão da família, ela acabou casando com ele de novo. O marido prometeu mudar, mas ele nunca cumpriu. No dia 20 de janeiro, um dia antes dela aparecer naquele prédio, Liu e o marido tiveram uma briga feia. Antes de desaparecer, Liu disse à filha mais velha, que tinha apenas 12 anos na época, que levaria a filha mais nova para uma casa de algum parente por alguns dias. No dia seguinte, por volta das 3 da tarde, ela saiu com a filha de moto. O marido achou que ela fosse visitar um parente mesmo, ou a mãe dela,
que era uma coisa que ela sempre fazia depois de umas brigas feias. Mas aí ele percebeu que já tinham passado muitas horas e ela não tinha voltado, e sem notícias, acabou chamando a polícia. Por mais que a polícia tenha investigado o caso por anos, nunca encontraram nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Liu. Sem mais pistas ou novas informações, o caso foi arquivado e permanece sem solução até hoje. Dez anos depois, a filha mais velha de Liu voltou a falar sobre o tema na mídia. Ela revelou que a mãe era extremamente religiosa e isso gerou especulações sobre um possível envolvimento com o sobrenatural. De acordo com crenças taiwanesas, a cor vermelha tem forte ligação com o mundo espiritual e pode atrair fantasmas ou espíritos. O fato de Liu e sua filha estarem vestindo vermelho no meio da noite tornou o mistério ainda mais intrigante. E aí começaram a surgir as teorias. Uma delas é que Liu estava tentando fugir de uma vida horrível e alguém no prédio ajudou ela a desaparecer. Talvez ela tinha deixado os sapatos no elevador para parecer que tinha pulado, indicando uma falsa pista. Mas na real ela ficou escondida ali em algum apartamento por algum tempo antes de poder fugir. Outra teoria, bem mais assustadora, é que Liu foi encontrar alguém no prédio e as coisas deram totalmente errado. Talvez ela tenha sido morta por essa pessoa e os corpos foram retirados do prédio sem que ninguém percebesse. Mas isso não explica o comportamento estranho dela nas câmeras. A teoria mais plausível é que Liu realmente queria acabar com a própria e levar a filha junto. Mas se foi isso, onde estão os corpos? Só existem duas possibilidades. Ou alguém viu tudo e deu um jeito de sumir com elas antes do amanhecer, ou então os restos de Liu e sua filha ainda estão escondidos em algum lugar daquele prédio, esperando para serem descobertas. Será? Desde então, esse edifício Wunlin se tornou famoso por sua associação com o desaparecimento inexplicável. Alguns moradores juram que o prédio traz má sorte, e muitos negócios ali não prosperam. O caso continua sem solução até hoje. Gostou da história de hoje? Deixe aí sua opinião nos comentários. Vou deixar aqui no card mais duas histórias sinistras para você conhecer. Obrigado pela companhia até aqui. Eu sou Eduardo Levi e valeu, um abraço.